Boa noite, meu povo, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse momento, a mais um dos nossos 40 dias, né? Estamos iniciando nosso terceiro dia hoje. Nosso terceiro dia, e o tema ele é bem pertinente diante de todos os outros que nós temos abordado em nossas lives com esse tema, um propósito. É uma vida com propósito, na verdade. Uma vida com propósitos. E aí estamos iniciando hoje o nosso terceiro dia, tá? O tema ele é: o que dirige sua vida? Que direção é essa tomada? Vamos esperar um pouco mais, chegar mais gente, para a gente poder, na verdade, começar a bater um papo e entender um pouco desse tema, né? O que dirige sua vida. Esse tema está dentro do livro que a gente está discutindo, está estudando, né? Que é o livro do Rick Warren, cujo tema é uma vida com propósitos. Nós estamos literalmente engajados em busca desse propósito de vida, tá? Então todos estão aqui, bem-vindos. Espero que continuem, fiquem conosco até o final. É um momento realmente de edificação, de crescimento. Se sintam em casa. Sintam todos em casa diante de tudo que nós vamos falar, tá bom? Bem-vindos. E a pergunta que não quer calar: o que dirige sua vida? O que dirige sua vida? Todo ser humano da face da Terra, ele é motivado por uma força motriz que o impulsiona a realizar algo, né? Nós somos motivados a fazer alguma coisa. Essa motivação nos impulsiona a realizar algo. Mas aí vem uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Quais são os valores e emoções que dirigem sua vida? Sabemos que o que nos impulsiona é a motivação. Mas quais são os valores e emoções que dirigem sua vida? Que dirigem essa emoção? Que dirigem a esse objetivo? No dia de hoje, né, nessa página do livro, nós vamos conhecer 5 dos mais comuns valores e emoções que dirigem a maioria dos seres humanos. 5 delas. E também iremos apresentar quais são as vantagens de uma vida dirigida com propósitos. E aí, gente, a grande iniciativa de estar fazendo isso é justamente porque eu tenho percebido, principalmente no meu meio de amigos, de pessoas que eu conheço, de conhecidos, essa falta de propósito para a vida. E quem está aqui comigo desde o princípio sabe que eu venho discutindo e falando muito sobre esse livro que mudou minha vida, que eu voltei a ler, que tem me dado outras perspectivas. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de compartilhar as coisas, né? Então, vamos dar início ao nosso terceiro dia, né? Cujo tema é: o que dirige sua vida? E eu trago um versículo que se encontra lá em Eclesiastes 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4.
Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. E olha como esse versículo ele é profundo. Ele diz o seguinte: percebi que o que fazem os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. E aí eu parei alguns minutos para compreender, né, esse versículo. E eu vou repetir. Percebi que o que fazem os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. E essa palavrinha inveja, ela tem um poder muito grande, né? Porque a inveja é como eu percebo o outro, é como eu vejo o outro, né? Eu anseio ter o que o outro tem, eu desejo estar no lugar do outro. E aí a pergunta, o que dirige sua vida? E de cara nós temos um versículo fortíssimo, porque diz que os homens só correm atrás do sucesso e o causador disso é a inveja. Já o Thomas Carlyle, o que é que ele diz? O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. E aí assim, são dois pontos bem interessantes, porque um diz que eu corro atrás do meu sucesso porque eu invejo alguém, não porque eu admiro, mas porque eu invejo. E o outro diz que viver sem propósito é como se fosse um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. E a pergunta que não quer calar é fato: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? E o que está dirigindo sua vida? A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, uma moto, uma bola de golfe, está naquele momento guiando, controlando, direcionando. Gente, qual é a força que dirige sua vida? Qual é a força que dirige a nossa vida? Nesse exato momento, você está sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo ilimitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. E é importante compreendermos isso. E aqui eu tenho uma das situações. Quero apresentar para vocês uma dessas situações. Muitas pessoas dirigem suas vidas baseadas em culpa. Muitas pessoas dirigem suas vidas baseadas pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo dos remorsos e ocultando suas vergonhas. Pessoas dirigidas pela culpa, meu povo, são manipuladas por suas lembranças. É importante compreender isso. As pessoas que vivem do passado de culpa, elas são manipuladas por essas lembranças. Elas permitem que o passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o seu próprio sucesso. Quando Caim pecou, vamos aqui recapitular. Quando Caim pecou, sua culpa fez cair na presença de Deus. E Deus disse: você será fugitivo, errante pelo mundo. Essa foi a fala de Deus para Caim. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia.
perambulando pela vida sem nenhum propósito. Qual é o teu propósito? Quem está dirigindo sua vida? Você está sendo dirigido por culpas? É óbvio, nós somos produto do nosso passado. É fato. Não podemos omitir isso em hipótese alguma. Mas não podemos ser prisioneiros desse passado. Não podemos. O passado, ele é aprendizagem. Nós aprendemos com eles. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado, em hipótese alguma. Para vocês terem uma ideia, Deus tomou um assassino chamado Moisés e tornou um líder. Um covarde chamado Gideão e um corajoso herói. Ele também pode fazer da sua vida maravilhas. Ele pode fazer o resto da sua vida algo grande. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Deus é especialista disso, em dar a você, a mim, um novo começo. E sabe por quê? Porque o amor de Deus se renova a cada dia. E esse é o tamanho do amor de Deus. A Bíblia diz assim: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. E eu vou chamar pecado de erros. Nós temos um Deus que nos criou, que nos formou, que nos deu competência, sabedoria, habilidades. Ele está aberto a nos aceitar como nós somos. O primeiro ponto é que nós somos dirigidos, e é bem comum ser dirigido pelo medo. E aí vem o segundo ponto. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Muitos. Eles se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Isso é bem sério. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, e o perdão é importante que se diga, não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar. Ficam revivendo continuamente esse sentimento de raiva e de rancor, se magoando constantemente e relembrando a situação. Algumas pessoas, dirigidas pelo rancor, se fecham e se interiorizam. E interiorizam inclusive sua raiva. Enquanto outras pessoas explodem sobre outros, né? Uns se fecham, outros explodem. E as ambas situações, as ambas reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. O rancor, gente, pode magoar a gente, a você, que trouxe tal indignação. Enquanto aquele que magoou provavelmente esqueceu que insultou e seguiu sua vida. E você continua angustiado com a sua dor, perpetuando o passado. E tem um ditado popular que diz: quem faz, esquece. Mas quem sofreu, não. Gente, apaguem. O passado serve de crescimento, com certeza. Mas não podemos viver agregado a eles. Os que magoaram no passado não podem mais magoá-lo, é fato. Ao menos que você se agarre à dor através do rancor. O que você passou, é passado.
nada poderá mudar. Nada. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura, com esse sentimento. Para o seu próprio bem, meu povo, a vocês que se encontram, aprenda com o passado. E então, afaste-se dele. Aprenda, afaste-se. Quantas pessoas já não nos magoaram na vida, passaram por nossas vidas, nos magoaram, nós mantivemos dentro da gente aquele rancor, a pessoa foi embora e nós continuamos com aquele sentimento. A Bíblia diz, gente, ficar desgostoso ou amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada, né? Eu tenho me dedicado nessa quarentena a estar lendo muito. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Deus. E quanto eu sou grato a Ele por tudo que tem feito na minha vida. Vamos continuando. Nós vimos que alguns são dirigidos pela culpa, alguns pelo rancor e pela raiva, e aí alguns também são dirigidos pelo medo. O que dirige a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias. Eu preciso lhe dizer isso. Provavelmente de um lar extremamente severo ou mesmo de uma predisposição genética. A gente realmente nasce com aquele pai carrasco, aquela mãe carrasca, que nos oprime, que corta nossas asas, que não dá permissão. E muitos dos adultos se tornam adultos que são justamente pelo meio que eles vivem. Porque nós somos frutos do meio que nós vivemos. Independentemente do que tenha causado tal situação de medo, de direção de medo, que você dirige sua vida por medo, pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades. Primeiro, nunca tem coragem de dar o primeiro passo. Por quê? Porque não confiam em si mesmo. Porque tem medo. Em vez disso, gente, elas se comportam de maneira cautelosa demais, evitando riscos e tentando sempre manter a situação vigente, a mesma situação que se encontra, porque é muito cômodo, nunca sai da zona de conforto. O medo, gente, é uma autoimposição de um cárcere que o impedirá, presta bem atenção, de se tornar o que Deus pretende que você seja. O medo impede você se tornar o que Deus pretende que você seja. Nós precisamos agir contra isso com as armas da fé e do amor. Sem propósito, nós somos um barco sem leme. A Bíblia também nos diz o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E eu costumo dizer
Aqui as pessoas que se encontram sabem que eu sou coordenador de escola, eu sou coordenador pedagógico. E eu digo muito, quem tem medo não respeita, porque são dois sentimentos bem distintos, né? E aí digo a vocês, coloquem o medo de lado e acreditem que Deus tem um grande propósito na sua vida. E aí eu acho que esse ponto agora é o mais difícil, porque muitos são dirigidos pelo materialismo. Vivemos em um país, em um mundo altamente capitalista. E o materialismo, ele é muito presente na vida de algumas pessoas. E esse materialismo, infelizmente, dirige a vida de algumas pessoas, infelizmente. O seu desejo de adquirir se torna o único objetivo de sua vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará feliz, mais importante e mais protegido. Mas os três pensamentos estão errados. Eles são falsos. Posses somente trazem felicidade temporárias. Uma vez que as coisas não se modificam, acabam se entediando com o que tem. E então passa a desejar coisas melhores, maiores. Eu tenho um celular, por exemplo. Esse celular está perfeito. Mas aí surge um outro. Eu deixo o que eu tenho que está funcionando normalmente e vou buscar um outro. Materialismo. Entende? Em que está firmada a direção da sua vida? É um mito, gente, essa percepção que quanto mais eu tenho, mais importante eu sou, mais feliz eu sou. Autoestima e patrimônio são coisas bem distintas. Bem distintas. E elas não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa bem claro que as coisas mais valiosas da vida não estão em bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, como a gente tem visto aí. Principalmente nessa quarentena. Empresas milionárias falindo. E o grande problema disso, gente, é a quantidade de fatores incontroláveis. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Porque esse dinheiro é sinônimo de poder. A verdadeira proteção, eu tenho que dizer para vocês qual é. Só pode ser achada naquilo que ninguém poderá tomar de você. Sabe qual é? O seu relacionamento com Deus. Ninguém pode tirar. Ninguém. Suas posses, seus dinheiros, suas conquistas podem sumir em um piscar de olhos. Mas o teu relacionamento com Deus, ninguém toma. Muitos também são dirigidos pela necessidade de aprovação do outro. Muitos buscam essa aprovação das pessoas que estão ao seu redor. Elas permitem que as expectativas de pais, esposa, filhos, professores ou amigos controlem suas vidas. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de seus pais, que nunca estão satisfeitos. Nunca.
Outros são dirigidos pela pressão social, que é terrível. Sempre preocupados com o que outros poderiam pensar. Nosso maior defeito, enquanto ser humano, é nos preocuparmos com o que o outro está pensando. Enquanto eu estou pensando no que o outro está pensando sobre mim, eu estou parado e deixando de viver, deixando de construir. Infelizmente, os que seguem as multidões acabam geralmente perdidos nelas, porque a preocupação não está em meu propósito, a preocupação não está em crescimento, a preocupação está em saber como é que o outro está me vendo. Diga a vocês, eu não conheço todas as chaves do sucesso, e a ideia dessas lives não é essa, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Coloquem isso na cabeça de vocês. A maior chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pelas opiniões dos outros de uma forma segura de deixar de lado o propósito de Deus nas nossas vidas, na sua vida. E simples. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. E a pergunta continua no ar. O que dirige sua vida? É o medo? É o rancor? É a raiva? É o materialismo? O que dirige sua vida? É a necessidade de aprovação com o outro ou do outro? O que dirige sua vida? Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas elas têm o mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Porque desconhecemos o nosso propósito. Você não sabe para onde está indo. Um carro, ele não se manobra sozinho. Ele precisa ser guiado, né? E aí, o que dirige sua vida? Essa jornada que nós iniciamos de 40 dias mostrará a você como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada e direcionada com o maior propósito do mundo, o propósito de Deus. Nada é mais importante, gente, do que conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, para a sua vida. E não pode pensar em prejuízo. Prejuízo é não conhecê-lo. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres da vida. Sem um propósito, gente, a vida é um movimento sem sentido. Uma atividade sem direção é um acontecimento sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial. É inútil. É inútil. Mas aí para tudo há uma grande esperança, não é verdade? Para tudo há uma grande esperança. Quais são, na verdade, as vantagens de uma vida dirigida por propósitos? E vou dizer a você uma coisa. Existem 5 grandes vantagens em levar uma vida dirigida por propósito. Quando eu sei o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar. Quando eu sei o meu propósito, eu sei exatamente quais são minhas metas. E é óbvio que
percalços irão vir nos caminhos. Mas o mais interessante disso é que a pérola, gente, ela só é formada dentro da ostra quando ela é machucada. Machucada. Então, compreender os propósitos de Deus e os propósitos das nossas vidas, da tua vida, da minha vida, também vai ser difícil, porque teremos que abdicar de algumas ações. Mas eu vou expor para vocês hoje quais são as vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos. Conhecer o propósito da vida faz com que ele tenha mais sentido. Primeira coisa é compreender. Quando a minha vida é dirigida com um propósito, ela passa a ter sentido. Fomos feitos, gente, para ser importantes. Fomos feitos para sermos importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis. Eu preciso falar sobre isso. Como a astrologia, a psicologia, para descobrir tudo isso. Não estou falando que a psicologia não é importante, que eu tenho aqui uma psicóloga, minha amiga de trabalho, Verônica. Que bom estar por aqui, minha amiga. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Quando você passa a ter o propósito, a vida, conhecer esse propósito, não há dificuldade que apareça que você não possa transpor essas dificuldades. Porque você conhece o seu propósito, você sabe exatamente o que você quer e aonde quer chegar. E aí eu trago uma ilustração para vocês. Um jovem, por meio de seus 20 anos, ele escreveu assim: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo, e nem eu mesmo sei o que é. Tudo que eu sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Olha só, um jovem de 20 anos, jovem, sem rumo, sem direção, e tudo que ele está fazer é sobreviver, sem propósito. Mas ele é mais forte ainda quando ele diz: se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Você está vivendo cada dia apenas por viver, sobrevivendo, ou você quer aprender quais são os teus desígnios, o teu propósito de vida? Tenha certeza disso, que essa live, ela vai literalmente te mostrar esse caminho. Tenha certeza disso, que quando acabar essas 40 lives, esses 40 dias de live, que agora faltam só 37, você vai começar a compreender qual é realmente o teu propósito e vai se tornar uma pessoa realmente feliz, sabendo a direção que você precisa seguir. Agora é importante compreender que sem Deus a vida não tem nenhum propósito. Porque eu não tenho o manual desse propósito. Eu não tenho o manual desse instrumento criado por Deus. Que quando me formou, Ele me formou com os meus talentos, com as minhas capacidades, com o que eu deveria fazer, como eu deveria ser. Então o Senhor, Ele sabe. Então, para que eu compreenda o meu propósito de vida, eu preciso me apegar a Deus. Sem Ele, não existe nenhum propósito. Eu preciso falar para vocês isso. Também é importante entender que não estou aqui pregando religião. Não estou pregando religião. Tá? Uma vida
sem propósito é uma vida sem Deus, é fato. E sem um propósito a vida não tem significado, gente. Cai naquela mesmice de acordar todo dia, fazer a mesma coisa, chegar em casa, fazer tudo de novo e acordar no outro dia, fazer tudo novamente. É rotina, não é propósito. Qual é o teu propósito? A vida não tem relevância ou esperança, gente, sem um propósito. Porque eu não sei para onde eu estou indo, é um cego em tiroteio. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Eu estou lendo a Bíblia, gente. Coisa mais linda. Porque é assim que Deus faz. Eu lembro, alguns anos atrás, eu era membro da Igreja Batista, cujo presidente é o pastor Estevão, e fiquei nessa igreja muito tempo da minha vida, muito tempo. E foi um tempo maravilhoso, um tempo abençoado por Deus. Mas eu sou muito curioso com a vida, muito curioso. E aí busquei várias outras coisas na minha vida. Mas diga a vocês, sempre existiu um vazio. Sempre. Sempre estava rodeado de pessoas ao meu redor, mas sempre me senti só. Só. E essa quarentena, gente, me fez refletir muita coisa. Muita coisa. Inclusive, meu novo relacionamento com Deus. A minha intimidade com Deus. Esse livro de Rick Warren, do qual eu estou compartilhando com vocês, ele mudou a minha vida no Canadá e está mudando a minha vida no Brasil. Como eu falei, a Bíblia traz pessoas que também expressaram essa falta de esperança, como a gente expressa diariamente. Isaías queixou-se: tenho me fatigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida nada vale. O amor de todas as desgraças não é a morte, gente. É uma vida sem propósito. A maior de todas as desgraças da vida não é a morte, porque essa é a única certeza que nós temos. Mas é viver uma vida sem propósitos. Jana, beijo, Magela. A esperança, gente, é tão essencial para nossas vidas como o ar e a água. É preciso esperança para viver. O Dr. Benny Siegel, perceba que eu estudei muito, viu, gente? A coisa é séria. O Dr. Benny Siegel descobriu que podia prever qual dos seus pacientes de câncer apresentariam melhoras. Ele fez a pergunta a todos eles: você quer viver até os 100 anos de idade? Essa foi a pergunta que ele fez. E olha só, o que foi que ele percebeu? Os que tinham profunda noção de seu propósito de vida responderam sim, eu quero viver até os 100 anos. E eram aqueles com mais probabilidade de sobrevivência. A frase importante: a esperança, gente, ela é gerada quando se tem um propósito. A esperança, ela só é gerada quando se tem um propósito. Simples. O que dirige sua vida? Quais são os seus propósitos? Quais são?
Ou você está acordando todos os dias, realizando sempre as mesmas atividades, sem saber o porquê e para que você está realizando? Mas diga você, se você está se sentindo sem esperança, não desista. Não desista. Se você está se sentindo sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas irão acontecer em sua vida quando você começar a viver com propósito e saber exatamente que caminho está seguindo, aonde quer chegar, quais são suas metas. Coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. E Deus diz assim: porque sou eu que te conheço, sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus não nos fez por acaso. Nós não somos um acaso de Deus. Nós estamos nesse mundo por uma razão: cumprir o propósito dele. Você pode até estar sentindo que está vivendo ou enfrentando uma situação impossível de ser resolvida. Te digo, a todos que aqui se encontram, para Deus nada é impossível. Pelo seu grandioso poder operado em nós, Deus, é nossa conexão com Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou ao menos imaginar. Infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. E aí esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí nós ousamos diariamente buscar buscarmos os nossos próprios objetivos, os nossos próprios propósitos. Amados meus, Deus tem um plano lindo para a tua vida. Lindo. E você ainda não conseguiu não conseguiu realizar, justamente porque você não conhece o propósito de Deus na tua vida. E quem está dirigindo a sua vida? Gente, conhecer o seu propósito significa a vida. Conhecer o teu propósito simplifica a vida. Deus define, e as nossos propósitos definem o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna um padrão pelo qual você avalia quais são as ações essenciais e as que não são essenciais. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Quando eu aponto para alguém, esse ato de apontar é o propósito de Deus na minha vida? Quando eu julgo alguém, é o propósito de Deus na minha vida? Quando eu invejo alguém, é o propósito de Deus na minha vida? Então todos os atos, eles são pensados diariamente. Nós estamos em constante avaliação, modificação, transformação.
Sem um propósito claro, meu povo, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamenta decisões. Quando você tem um propósito claro, você determina quais são os passos a serem tomados, quais são as decisões a serem tomadas, e destina o tempo e emprega os recursos necessários para atingir os teus objetivos e obter o teu propósito. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pessoas, momentos e até mesmo no humor do dia, né? Que a gente não acorda sempre de bom humor. Quem não conhece o propósito tenta realizar além do que deve, porque não sabe para onde está indo. Então faz várias atividades ao mesmo tempo que não sabe o que está fazendo. E isso muito causa estresse, fadiga, gera conflitos familiares, divórcios, separações. Diga vocês, é impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Impossível. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-la por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Simples assim. Possivelmente você está assistindo muito filme, muita televisão e dando muito cabimento ao que os outros falam de você. Uma vida dirigida com propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. É importante salientar. Uma vida virtuosa ou uma vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. E aí bate lá com o que nós falamos, que alguns dos mais comuns comportamentos dos seres humanos, quando buscam o seu direcionamento de vida, é o materialismo. A vida simples e comum, ela é plena. Isso leva a uma paz de espírito muito grande. Aí a palavra diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Eu vou ter um momento com vocês onde eu vou dar o meu testemunho de vida. Quem me conhece, alguns sabem de minha história de vida, que minha vida é um livro aberto. Mas após esses 40 dias, eu vou dar a vocês o meu testemunho de vida. Para vocês entenderem que quando Deus tem um propósito, nada nesse mundo frustra. Nada. Conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Ter consciência do que você está fazendo aqui nesse mundo direciona sua vida. Isso faz com que seus esforços e energia se concentrem no que é importante. E aí, palavra, frase importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossas vidas um jogo qualquer, um passatempo qualquer. E nossa vida não é um passatempo. Nossa vida é um sopro. É um sopro. E eu preciso comentar sobre isso agora. E aí veio algo que eu preciso
explorar para vocês. A minha mãe, ela nunca foi ao médico. Ela detestava médico. Detestava. E aí, uma certa noite, ela me liga e diz: meu filho, eu não vou na sua casa hoje, porque eu não estou muito bem. Eu estou com uma dor no estômago, né? Uma dor no peito vindo para o estômago, e aí a coisa está meio complicada. E aí toda a dor que está no peito, que irradia para a barriga, é coração, gente. E eu disse: mamãe, eu estou indo aí na sua casa agora. Não, se eu piorar, eu ligo para você. Conhecendo minha mãe, né, eu peguei a minha moto e fui na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava lá branca, mais branca do que já era. Eu liguei para a família, liguei para minha irmã, e aí minha irmã veio buscar. Levamos minha mãe para o hospital na sexta-feira. E aí ela ficou internada no hospital na sexta-feira. Vim para casa, minha irmã ficou lá. E eu tive um sonho meio complicado com a minha mãe. E acordei, corri para o hospital. Porque me preocupou o sonho que tive. Quando chego no hospital, ela está chateada da vida, porque tinha feito um exame e os médicos tinham pego no seio dela, né? Eu disse: mulher, tu gostasse. Ela fez: me respeita, cachorro. E aí chegou um período do dia em que ela disse: ó, vou embora. Meu filho, fique comigo. E eu fiquei com minha mãe no hospital. E aí conversamos muito, rimos muito. E ela expressou um desejo: eu queria comer bolo, meu filho. Queria comer bolo. Quando ela falou em bolo, de imediato chegou a janta para ela. Imagine vocês o que veio na janta: bolo. E ela comeu, jantou, chegou minha janta. E aí ela fez: meu filho, janta. Eu disse: não, mamãe, eu não quero agora. Janta, meu filho. Não, eu não quero agora. Janta. Sim, senhora, vou jantar agora. E comendo o bolo, eu ofereci para ela também esse pedaço de bolo. Ela fez: não, coma. E aí conversamos, rimos. Ela disse: eu vou dormir. Eu pedi a benção à minha mãe. Ela disse: Deus te abençoe. Gente, não deu 20 minutos. Minha mãe respirou e disse: ai. E foi a última vez que eu ouvi a voz da minha mãe. Não esqueço desse momento nunca. Nunca. A vida não é um passatempo. A vida é um sopro. E não podemos viver esse sopro sem um propósito. Não podemos. Não existe nada tão potente como uma vida direcionada, gente. Uma vida que é vivida com propósitos. Os homens e as mulheres que influenciaram a história, elas foram motivadas porque tinham um propósito. Eram mais concentrados numa direção. Por exemplo, o apóstolo Paulo difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está diante de mim. Esqueçam o passado. Elaborem um propósito. Apresentem a Deus. E vocês verão como as coisas mudarão. Se você quer que tua vida tenha impacto, focalize-a. Mantenha o foco. Precisamos deixar de ser inconstantes. Pare de tentar fazer tudo. Faça menos. E se necessário for, corte até
mesmo as boas atividades, e faça somente o que for de mais importante. Nunca confunda atividade com produtividade, tá? É bem distinto. Não confundam atividade com produtividade. Você pode estar muito ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Para quê, gente? Lançar minha energia nesse movimento e eu não ter propósito porque estou fazendo? Quando nós conhecemos o nosso propósito, estimula nossa vida. E essa live, literalmente, ela vai dar a você essa luz de encontrar esse propósito. Porque quando eu tenho um propósito, esse propósito produz entusiasmo. Nada traz vigor que um propósito claro. Nada traz vontade de fazer quando eu tenho um propósito claro para a nossa vida. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Está apaixonado, vivendo. Quando a paixão se vai, acabou. Porque ali foi só uma paixão, não foi um propósito. Até mesmo levantar da cama, muitas vezes, se torna um fardo, porque eu não tenho um propósito. Normalmente o trabalho se torna também sem sentido, porque não tem um propósito. Conhecer seu propósito, gente, o prepara para a eternidade. Eu acredito muito, nós estamos aqui de passagem, que nós vamos sim voltar para casa. É passagem. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando criar um legado a ser deixado aqui na Terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Quem não quer, não é verdade? Eu adoraria. Eu adoraria. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz da tua vida. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados. Reputações desvanecem. E homenagens são esquecidas. Por maior legado que eu deixe, haverá alguém que deixe um legado maior do que o meu. Viver para criar um legado aqui na Terra é um objetivo tamanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nessa terra para ser lembrado por ninguém. Fato. Você foi posto aqui para se preparar para a sua eternidade. Aqui a terra é uma escola espiritual. Nós estamos aprendendo para poder voltar para casa e poder contemplar a face do nosso Deus. Chegará um dia que você, que eu, estaremos diante de Deus. Ele, é lógico que Ele fará uma auditoria em nossas vidas. É fato. Toda ação leva a uma reação. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. O exame final, Ele falar na gente é fato. Antes de você entrar na eternidade. Ponto. O que é que diz a Bíblia em relação a isso? Lembrem-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si a Deus. Todos os nossos atos aqui na terra, nós teremos que prestar conta diante
de Deus.